sou estrategista digital, sou empresária do digital e essa é a minha banda de rock. E isso são algumas coisas que me representam muito hoje. Mas nem sempre foi assim. Eu sou a Ana Lago e hoje eu quero falar sobre o poder que a gente tem de modificar a nossa própria realidade. Para começar, eu quero te contar que eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre. Eu fui criada pela minha mãe, que é médica, psiquiatra, psicanalista. A família da minha mãe é do interior do Rio Grande do Sul. E a família do meu pai é de Santa Catarina. E o meu pai sempre foi muito ausente. Então, a gente era só nós duas, eu e a minha mãe. A minha mãe, ela sempre trabalhou muito e bem. Ela sempre foi muito reconhecida na área dela. E ela sempre foi um grande modelo de vida para mim. E eu cresci com a minha mãe como uma referência de ser mulher, de trabalho, de vida, de autorresponsabilidade, de seriedade, de fazer o que tem que ser feito em todos os sentidos. Porque ao mesmo tempo que a minha mãe sempre trabalhou muito, ela também sempre foi muito presente para mim, pro que eu precisava na minha vida. E ela também sempre teve e me passou uma noção de como a vida é rara e breve e preciosa e como ela deve ser vivida inteiramente. E isso foi, e é até hoje, muito determinante na minha trajetória e nas minhas escolhas. Desde pequena, eu era aquela criança dedicada, estudiosa, e eu sempre tive planos profissionais grandiosos, até meio megalomaníacos. Eu sempre quis conquistar o mundo. Eu decidi que eu queria ser advogada. Por quê? Bom, essas coisas de criança, né? Eu me achava ótima de argumentação, de fato eu sou. E eu amava a ideia de ser advogada. Na época do vestibular, cresceu também em mim uma vontade de estudar economia, eu me interessava pelo assunto. Então eu fiz vestibular, passei de primeira na federal. Lembra que eu falei que eu era estudiosa? Pois é, eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo e me formei. Eu já tinha toda a minha trajetória na minha cabeça. Eu ia fazer boas faculdades, eu ia entrar em um bom estágio, eu ia me formar, eu ia ser efetivada, eu ia crescer na carreira, eu ia virar sócia de um grande escritório e assim eu ia ser feliz, ia ter a vida dos meus sonhos. E sabe o que é engraçado? Eu consegui exatamente assim. Eu me formei em um bom estágio, eu fui super bem efetivada. Depois de um tempo, eu me mudei para São Paulo com uma super proposta de emprego num dos top escritórios de fusões e aquisições lá do eixo Faria Limer. E eu estava exatamente onde eu queria estar, no caminho para virar sócia. Era só continuar. Mas acontece que nesse momento, quando eu estava aí, onde eu sempre sonhei, eu estava profundamente infeliz. Eu não pertencia àquele lugar. Aquela não era a vida que eu queria. Mais de uma vez eu cheguei a chorar no banheiro do escritório. Eu me lembro uma vez que o meu chefe deu a entender pra mim que a gente ia ter que trabalhar no carnaval. Eu acho que foi meu segundo ano no escritório. E eu tava com um relacionamento recente com o meu atual marido. E a gente tinha uma viagem marcada pra Paraty. A gente ia passar o carnaval com vários amigos, muitos homens e mulheres solteiras, né, no meio. E eu me vi naquele dilema. O que eu faço? Eu vou ficar aqui em São Paulo sozinha e vou falar pro meu então namorado, vai curtir o carnaval com vários amigos e eu fico aqui trabalhando. Ou não, eu vou falar assim, não, fica aqui comigo e fica sozinho em casa, porque eu vou ter que estar trabalhando. Porque não trabalhar não era uma possibilidade, né? Teve uma outra ocasião em que eu tava voltando de férias. Eu tirei férias, viajei, fui viajar, fui pros Estados Unidos e voltei virada do voo e fui direto pro escritório. Trabalhei, passei por aquele dia a duras penas, mas vamos lá, fiz o que eu tinha que fazer. Tava chegando o fim do dia, eu só queria ir pra casa, descansar, ficar em casa com meu marido. Eu não tinha ido viajar com ele. E o meu chefe, 6:30 da tarde, chegou na minha sala e falou, Ana, sabe aquele cliente novo que eu comentei ontem? Pois é. A gente vai ter que fazer um contrato de compra e venda de ações e um acordo de acionistas para amanhã, tá? De manhã. Entrega até meio-dia? Isso significava que eu teria que virar à noite no escritório, porque senão são coisas simples de fazer. Esses 2 dias foram dias que eu fui chorar realmente no banheiro. E que foram sinais muito fortes de que eu não pertencia àquela vida. Não era aquilo que eu queria. Porque até então eu tinha uma ideia muito clara de como eu queria que a minha carreira fosse. Mas a vida é só carreira? O fato é que eu cheguei lá no topo da montanha. Eu cheguei onde eu tinha sonhado, onde eu tinha visualizado, almejado. Aí eu olhei para o outro lado e eu descobri que não era nada daquilo que eu imaginava. Que aquela não era de verdade a vida que eu queria. E aqui eu quero compartilhar o primeiro aprendizado da minha jornada. O que você respondia quando você era criança e te perguntavam o que você quer ser quando crescer? Eu já falei a minha resposta. Eu respondi, eu quero ser advogada. E é isso que a gente responde, né? Eu quero ser médico, médica, engenheiro, professor, jornalista. A gente responde com o que a gente quer trabalhar. Mas quando foi que o trabalho virou o centro da nossa vida? Quando foi que o trabalho virou o eixo norteador de todas as nossas outras decisões? Ninguém para pensar nesse momento em uma pergunta muito mais importante do que essa. O que você quer da vida? Que vida você quer ter? Como você quer se sentir? Quem você quer ser quando você crescer? O aspecto profissional
é só um aspecto da nossa vida como um todo. Por que ele tem que estar no centro? Será que se a gente colocasse outras coisas no centro, essa resposta não seria diferente? Pois é, quando eu me dei conta disso, eu me senti enganada. Eu fiz tudo certinho. Eu fiz tudo o que diziam que precisava fazer para ter uma vida boa e eu cheguei lá. E aí eu descobri que não era isso? Não era aquilo que importava? E o pior é que naquele momento eu me sentia absolutamente presa naquela vida. Presa em uma gaiola dourada. Eu investi tanto na minha formação, tanto na minha carreira. Eu não podia largar tudo que eu conquistei, todos os meus sonhos, toda a imagem da vida perfeita que eu tinha construído. Até que um dia, a ficha simplesmente caiu. Uma chave virou na minha cabeça. Eu tava no escritório e eu pensei, por que mesmo que eu não posso? O que é mesmo que tá me prendendo? É claro que eu posso. Eu tô viva. Eu tenho toda a vida pela frente. É claro que eu posso. Por que eu preciso aceitar ser infeliz? Por que eu preciso ter uma fidelidade maior com o meu eu do passado e com as decisões que ele tomou do que com o meu eu do presente? Com o que ela tá sentindo? E com o que eu quero pro meu eu do futuro? E esse foi o segundo grande aprendizado da minha jornada. Qual é a gaiola que te aprisiona? Eu repeti essa pergunta muitas vezes ao longo da minha jornada e todas as vezes a resposta é a mesma. A gaiola tá só aqui, ó, na nossa cabeça. Enquanto eu tô viva, eu não vou me conformar com uma vida mais ou menos. Eu não preciso me conformar com uma vida mais ou menos. Eu sempre posso e vou buscar uma vida extraordinária. E o que é uma vida extraordinária, afinal? Bom, eu não sabia naquele momento, mas eu sabia que não era a vida que eu tava vivendo. Decidi dar um pulo no escuro e construir essa vida. Nesse momento, eu decidi que eu ia sair do escritório e ia ter o meu negócio. Eu sempre tive esse desejo, desde pequena, de ter o meu negócio, de construir algo, de ser empreendedora. Mas que negócio e como fazer isso? Eu não tinha nenhuma experiência, não tinha ideia de negócio. Eu não tinha dinheiro para investir, eu não tinha nada. Eu só tinha um desejo. Um dia eu me lembro que eu estava coordenando uma reunião em Curitiba com a diretoria da maior empresa de logística da América Latina, um negócio bilionário. Daí, no meio daquela reunião interminável, eu abri meu celular e eu recebi um post de uma marca que eu adorava, que era muito única, que me trazia imagens, coisas boas, e me veio um estalo. Eu pensei, vou ser sócia desses caras. Isso bateu forte em mim, porque aquela marca meio que representava aquele meu desejo de mudança naquele momento. Era uma marca irreverente, jovem, que trazia um conceito de liberdade, de positividade. E eu me apaixonei por essa ideia e eu decidi que esse ia ser o caminho. Mas lembra que eu falei? Eu não tinha nada. Eu não tinha experiência de negócios, eu não conhecia os caras, eu não tinha dinheiro, só o que eu tinha era um desejo. Bom, eu consegui contato com eles, marquei um papo pra sondar, vi que tinha espaço. Hoje, eu sei que sempre tem. Aí eu bati na porta de uma pessoa que eu conheci na minha jornada profissional. E eu apresentei pra essa pessoa uma oportunidade de investimento. E deu certo. Ele topou, gente. Eu me arrepio só de pensar. Eu não tava acreditando que aquela ideia louca ia dar certo. Eu não conheci, não tinha nada, não tinha experiência, não tinha dinheiro. E eu fui lá, mexi as coisas e consegui dinheiro, consegui que os caras me aceitassem como sócia. E pum, virei sócia e diretora financeira dessa marca. E aqui vem o terceiro grande aprendizado da minha jornada. Você não tá sozinho. A gente nunca tá. E a ajuda pode vir de lugares que a gente não tá pensando. Eu não tinha dinheiro de família, não tinha um pai, tio, primo que pudesse me ajudar, que pudesse investir em mim. Então eu pensei, com quem que eu construí uma relação de confiança nessa trajetória que poderia investir? E como que eu vou apresentar isso de uma forma que faça sentido pra ele e pra mim? E assim, o meu marido me apoiou incondicionalmente em toda essa jornada. A minha mãe me apoiou incondicionalmente em toda essa jornada. Eles me ajudaram a segurar a onda em todos os sentidos. Mas antes de cada mudança, eu fui lá e falei com eles. Eu posso contar contigo pra segurar essa onda comigo? Eu vou fazer isso. Essa é a minha visão. É aqui que eu quero chegar. Eu vou passar por esse período. Posso contar contigo? Tamo junto. Apoio. A gente tem que buscar, a gente tem que pedir. A gente não pode esperar que nos deem. As pessoas não estão na nossa cabeça, não sabem o que a gente está pensando, o que a gente quer, os nossos planos, sonhos, ideias e objetivos. E cada uma de nós tem uma situação. A gente pode contar com mais ou menos apoio, mais ou menos compreensão, mais ou menos incentivo, mas sempre tem. É uma questão de saber onde procurar, para onde direcionar o nosso olhar. Talvez você hoje esteja focado aí na falta, na escassez, onde não tem, mas começa a colocar esse olhar onde tem. Quem vai poder me ajudar onde está faltando? E nessa caminhada, é claro que eu me afastei de muita gente, de gente que desdenhava das minhas mudanças, que fazia graça. Ah, a Ana é inconstante, tá sempre mudando, não sabe o que quer, que me colocavam para baixo. E sempre vai ter ao nosso redor pessoas que nos apoiam e incentivam e pessoas que nos colocam para baixo e que são verdadeiras âncoras. A questão é saber para onde olhar e decidir construir essa ajuda que a gente precisa. E a ajuda pode vir de lugares de amigos, de familiares, de conhecidos,
de pessoas do nosso trabalho, ou pode ser ajuda paga. A gente às vezes subestima a ajuda paga. Eu fiz terapia por muitos anos nesse processo. E a terapia é tão importante pra gente se conhecer e pra gente ter força pra tomar essas decisões, ter clareza do que são as nossas decisões, os nossos motores. É preciso investir também nesse processo de autoconhecimento. E sempre, sempre, sempre levar a sério o teu sentir. O que você sente, o que você sabe lá dentro que é o caminho certo. Afinal, a vida é sua, não é dos outros. Pega ela nas mãos. Bom, eu virei sócia e diretora financeira dessa marca de roupas. Quando eu comecei lá, eles tinham 2 lojas, muita alma, muito conceito e muito amadorismo. Eu coloquei o negócio dos trilhos. Em 2 anos, a gente tinha 15 franquias e nesse momento eu vendi minha parte para investidores. Uma história de sucesso, né? Pois é. Isso tudo é verdade, mas não é toda a verdade. Tem muito mais coisa nessa história. Eu virei sócia dessa marca em 2012. E no início, é claro que foi só lua de mel, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o negócio do varejo é complicado, é uma máquina de moer carne. Estoques altos, alta necessidade de capital de giro, margem baixa, alta necessidade de mão de obra pouco qualificada, muita concorrência, especialmente do fast fashion, que vem crescendo aí da China, e players com altíssimo poder de compra. O único caminho do sucesso no varejo é crescer. E para crescer no varejo, precisa de quê? Dinheiro. Muito dinheiro. Por isso que a gente começou a buscar investimento. Mas enquanto isso, a gestão de caixa, do dinheiro, a operação do dia a dia era um estresse enorme. E isso foi deteriorando muito a minha relação com os meus sócios, a ponto de ficar insustentável. De novo, cá estava eu perdendo noites. E mais uma vez, me sentindo presa. Aqui estava eu de novo em uma gaiola. Porque eu não podia sair, né? Eu tinha um investidor, imagina. E eu tinha uma imagem. O que as pessoas iam pensar se eu mudasse de novo? Que inconstante, ela não sabe o que é, ela tá perdida. Ela não é séria, ela tá brincando. E a minha imagem sempre foi importante pra mim. Eu nem concebia a possibilidade de sair, ela não existia. Até que eu fui viajar de férias com meu marido, com meus cunhados, depois de muito tempo sem férias. Eu me afastei de tudo e eu consegui um espaço mental pra realmente pensar, tal do ócio criativo. E nesse momento, mais uma vez, a ficha caiu. Que gaiola tava me prendendo agora? Eu tava realmente presa? Ou a gaiola, mais uma vez, estava aqui, ó, na minha cabeça? É claro que eu podia sair. Todos aqueles obstáculos que eu tava enxergando tinham solução. Sempre tem. É uma questão de achar a solução. Então, eu aproveitei esse movimento com investidores e orquestrei a minha saída junto com a entrada deles na empresa. Bom, gente, isso foi em março. Até o fim daquele ano, de 2015, todas as lojas tinham fechado. 2015 foi uma das piores crises da história do varejo. Os investidores decidiram encolher a operação para parar de sangrar durante a crise e ficar só no virtual. E em 2018, eles encerraram a empresa de vez. Agora pensa que você tá aí no seu momento de decisão. Você tá aí insatisfeito com a sua vida. E você tá lá olhando para o outro lado da ponte que você quer e sabe que você pode cruzar. Você tá enxergando que lá do outro lado tem um campinho verde, um verde brilhante, cheio de possibilidades. Daí você olha em volta e pensa, tá ruim, mas também não tá tão ruim, né? Afinal, aí onde você tá é conhecido. E tem um conforto no que a gente conhece, por pior que seja. Você sabe até onde pode ser ruim. Pode ser muito melhor, mas é difícil cruzar essa ponte, né? Daí, você toma toda a sua coragem e vai lá e cruza. E não só cruza, você pega um fósforo e queima a ponte. Você não pode mais voltar. Agora você tá lá do outro lado. O que é o pior que pode acontecer? O que é o pior que pode acontecer hoje se você cruzar essa ponte e queimar a sua ponte? Pois é, eu queimei as minhas pontes de uma carreira de sucesso. Eu banquei com a minha família, banquei com o meu investidor, banquei com o mundo. E aconteceu o pior que podia acontecer. Não aconteceu nada. Eu continuei ali, viva, com saúde, com a minha cabeça, com a minha família, com toda a minha vida ainda pela frente. Aconteceu o pior. E nada aconteceu. E não foi só isso. O pior foi a melhor coisa que podia ter acontecido. E aqui vem o terceiro grande aprendizado da minha jornada. Se apaixone pelo erro. O erro vai ser o teu maior propulsor e o teu maior professor. O bom de queimar a ponte é justamente que você não pode voltar. Então, você vai ter que fazer dar certo. E você vai errar. Mas será que isso é mesmo ruim? Esse momento foi um dos mais importantes de toda a minha jornada. Porque eu aprendi demais. Nesse momento, eu reforcei o meu compromisso com a vida que eu queria ter. Eu entendi melhor que vida era essa. Porque essa resposta não é tão simples, né? Saber o que a gente quer de verdade não é nada simples. Não é algo que a gente consegue responder assim, de uma vez. A gente precisa ir criando, e descobrindo, e entendendo, e se conhecendo, e se permitindo errar, e testar, e quebrar cara, e levantar de novo. Nesse momento, eu cogitei voltar a trabalhar no escritório. Eu cogitei de verdade. E isso me dava um desespero. Eu não queria. E aí eu comecei a me perguntar, o que eu quero então? E eu descobri que eu queria liberdade.
Mas o que isso significa? Porque parece tão bobinho, né, esse papo. Ah, eu quero liberdade. Mas se você for parar pra pensar de verdade, isso é muito profundo. Eu queria liberdade de espaço. Eu não queria ficar presa em um escritório ou em uma loja física ou em uma cidade ou em um lugar do mundo. Eu também queria liberdade de tempo. Eu não queria ficar presa nos horários que o meu chefe determinasse ou o horário do cliente. Eu queria trabalhar, eu gosto de trabalhar muito, mas nos meus termos. Mas acima de tudo, eu queria liberdade financeira, porque é ela que te dá a verdadeira liberdade de escolha. Eu continuava querendo muito da vida. E vida real. Precisa de dinheiro pra isso. Pra gente ter a vida que a gente realmente quer, fazer o que a gente quer, precisa de dinheiro. Vamos falar sério, é muito fácil ter liberdade de tempo e espaço sem a liberdade financeira. Mas isso pra mim era o mais inegociável, o mais importante das 3 liberdades. Que é pouco, bonita, né? Que é só tudo. Pois é, 2015... eu tinha saído da empresa e estava vivendo esse meu processo de redescoberta. Nesse período, eu nunca fiquei sem trabalhar, sem ganhar dinheiro. Afinal, tudo isso acontecendo, os boletos não paravam de chegar. Então, eu estava fazendo traduções, estava trabalhando como consultora de gestão para escritório de advocacia na empresa de um amigo. E, enquanto isso, eu estava recalculando a rota. Eu me lembro um dia que eu saí para jantar com um amigo e ele me perguntou: você já pensou em escrever um e-book? Eu não entendi nada. Eu falei: como assim um e-book? O que isso tem a ver com o que a gente está conversando, com esse meu momento? E aí, ele me apresentou o maravilhoso mundo dos negócios digitais. Eu descobri que existia todo um universo de negócios que estava completamente fora do meu radar. E naquele momento eu entendi que o caminho era esse. Eu vi que era o caminho, que ia me trazer tudo aquilo que eu tinha entendido que eu buscava. Eu vi pessoas comuns, como eu e você, ganhando muito dinheiro. Pessoas que não eram famosas, que não eram ricas, que não eram fora da curva de inteligentes. Pessoas comuns, manicures, médicos, advogados, donas de casa, decoradores ou pessoas sem qualquer formação, mas que estavam dispostas a mergulhar. Eu não entendia dica de nada de tecnologia, do digital. Gente, eu sou advogada. Eu me lembro que naquele dia o meu amigo falou de blog, de WordPress. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. E não tinha ideia do que se alimentava, muito menos que não precisava ser programador para mexer nessas coisas. Não entendia nada de marketing, de design, de tráfego. Não sabia o que era isso, nadinha. Mas eu pensei, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. Eu enxerguei de verdade esse ponto de chegada. Essas liberdades todas ali na minha frente. Eu trabalhando em qualquer lugar, sem horário fixo e ganhando muito dinheiro com aquilo, viajando o mundo, morando na praia. Era uma questão de construir esse caminho. Então eu mergulhei, me joguei nisso. Eu fiz o meu primeiro e-book, o tal do e-book do meu amigo, sem mostrar meu nome, porque imagina se eu vou aparecer na internet. Tinha 100 páginas, era em Arial 12, no Word. Pensa. E eu coloquei pra vender, criei o tal do blog, botei pra vender. Óbvio que não vendeu nada. Isso foi em 2015. Corta pra 2023. Hoje a gente mora em Floripa, na beira da praia. Meu marido saiu da empresa em que ele trabalhava e virou meu sócio. Hoje a gente trabalha junto e nós vivemos 100% disso. Hoje nós somos estrategistas digitais. Nós trabalhamos com o desenvolvimento de negócios digitais juntos com parceiros produtores de conteúdo. Eu falo parceiros porque nós não temos clientes, nós não somos agências. Nós temos parceiros com quem nós construímos negócios digitais de sucesso. E o nosso papel é fazer todo o bastidor desse negócio acontecer. Enquanto o expert detém o conhecimento técnico e é o rosto do projeto, nós detemos o conhecimento de estratégia de negócio digital e nós operacionalizamos todo o bastidor, desenhamos a estratégia, a esteira de produtos, entendemos o cliente e fazemos esse projeto atingir o máximo potencial de alcance e de receita. Hoje a gente tem uma equipe de 15 pessoas. É uma equipe enxuta pro tamanho dos projetos que a gente toca. Nós temos 9 parceiros com quem nós construímos negócios exponenciais. Nossa empresa hoje fatura múltiplos 7 dígitos por ano e recentemente eu voltei pro palco. Criei o meu projeto, em que eu ensino outros profissionais de bastidores a se transformarem em empresários digitais, a deixarem de ser apenas lançadores, estrategistas e desenvolverem as habilidades de gestão e as habilidades de empresário que eles precisam para levar o negócio deles para o próximo nível. E a gente tá só no começo. Nós temos grandes metas e grandes projetos que a gente ainda vai realizar. Deu tudo certo. Eu consegui construir aquela vida que eu queria. Eu consegui conquistar as minhas 3 liberdades. Mas volta lá para 2015. Eu criei o meu primeiro negócio digital cheia de dúvidas, objeções, medos, sem ter ideia do que eu tava fazendo. Se chamava negócio Nota 10. Eu que fiz essa logo aí, eu sei que tá horrível, tá? Óbvio que flopou totalmente. Eu lancei um curso online com aquele escritório de consultoria de gestão com que eu tava trabalhando. Vendeu. Foi meu primeiro lançamento. Mas vendeu pouco, até porque o sócio do escritório não comprou a ideia. Então eu falei, não, o caminho é esse, mas não é por aqui. Eu preciso de um outro projeto. Aí eu fui lá, criei meu curso online sozinha. Nessa época eu fiquei grávida, descobri o maravilhoso mundo dos negócios maternos, criei uma mãe empreendedora. E aqui foi meu grande mergulho nesse mundo. Foi quando eu comecei a entender de verdade
todos os elementos de um negócio digital. Eu tive muitas alunas, eu cresci, eu fiquei até conhecidinha nessa época, mas dinheiro que é bom não tava rolando. Praticamente tudo que eu ganhava eu reinvestia no negócio e o que sobrava era muito pouco. Por muito tempo, eu fui totalmente sozinha nessa jornada. Lembra que eu falei que eu não sabia nada? Pois é, eu aprendi tudinho e eu fazia absolutamente tudo. Aprendi em primeiro lugar a me expor, a colocar meu nome, a minha cara, a aparecer, a fazer stories, a fazer conteúdo. Que conteúdo? Como? Quando? Aprendi. Aprendi sobre copy, sobre tráfego. Por muito tempo eu fiz o meu próprio tráfego. Aprendi design, edição de vídeo. Eu descobri todas as ferramentas desse mundo e aprendi a usar uma por uma. Construção de site, tudo que isso envolve, e-mail marketing, WhatsApp, etc, etc, etc. E eu só comecei a ganhar dinheiro de verdade em 2019. Foram 4 anos de uma construção incerta, de muito trabalho e muitos lançamentos abaixo da expectativa. Foi uma dedicação enorme para um negócio que, no fim das contas, não estava dando dinheiro. Que não estava virando rápido como eu esperava e eu precisava. E a vida acontecendo no meio disso tudo. A minha filha nasceu, a gente mudou de cidade, mas nem por um segundo eu desconfiei da minha visão em todo esse tempo. Eu entendi a vida que eu queria. Eu entendi as gaiolas que me prendiam. Eu superei essas gaiolas. Eu desenhei a visão para chegar lá, no que eu realmente queria ser depois de crescer. Não só no que eu queria trabalhar, mas o que eu queria da minha vida. Depois de ir tão longe, eu não ia desistir tão fácil. E aqui vem o 5º e último aprendizado da minha jornada. Confie na sua visão e ajuste a rota. Não é porque é possível que é fácil. Não é porque é possível que você vai conseguir de primeira. Você talvez precise aprender coisas novas, mudar a rota muitas vezes, se decepcionar, errar e errar muito. Veja, não é se apaixonar e casar com uma ideia e se cegar pela ideia. Esteja vigilante a isso. Qual que é mesmo a visão? Será que isso é a visão ou é apenas um caminho para chegar na visão real? Você vai errar muito, pode demorar, mas confie nessa visão, na grande visão. Aprenda com a sua caminhada. Não perca o seu norte. Que norte é esse, você sabe? Você sabe onde você quer chegar? Você pode ter que ajustar o seu caminho muitas vezes até chegar lá. Criar novos caminhos. Descobrir rotas que você nem imagina que existem. Mas se você tiver uma visão firme e persistir, você vai chegar lá. E agora eu quero voltar para minha banda de rock. Para mim, a banda de rock é um símbolo muito importante dessa jornada. A gente criou a banda faz menos de um ano. Eu e a Sabrina, minha amiga vocalista, e a gente gostava de música. Eu toco piano desde criança. O meu piano viajou de Porto Alegre para São Paulo por todas as casas que eu morei. E ano passado, a Sabrina e eu, a gente começou a fazer aula de canto e piano. E a gente começou essa história de banda. E lá vamos nós começar mais um projeto do zero, mais uma vez. Aprender, se expor, estar aberta a errar, a passar vergonha e se divertindo no caminho. Eu deixo vocês com essa imagem para mostrar que nunca é tarde. Se você tá vivo, você pode e deve buscar a vida que vai te fazer feliz. Por você mesmo. Por aqueles que vieram antes de você e que passaram por tanta coisa para te trazer a esse mundo. Pelos teus filhos que te veem como exemplo. O que te prende? O que é o pior que pode acontecer? Eu te garanto, se acontecer o pior, ainda assim vai valer a pena. Se você gostou desse vídeo, se ele te inspirou de alguma forma, compartilhe com seus amigos, deixa seu like para eu saber e me acompanhe aqui no canal. Aqui eu falo sobre negócios digitais, eu falo sobre gestão, falo sobre estratégia e como você vai levar a sua empresa digital para o próximo nível. Me segue também lá no Instagram, @a.ana.lago. E aqui na descrição do vídeo você vai encontrar outras formas de se manter em contato comigo, de virar meu aluno e de aprofundar aí o nosso relacionamento. Até o próximo vídeo.